Então vamos lá. Gente, que nem a Thaís falou, dando continuidade à capacitação continuada em leitura de artigo, hoje nós vamos falar sobre estatística para não estatísticos. Para alinhar as expectativas aqui da apresentação, nós não iremos abordar a execução das avaliações e dos testes aqui, tá? Isso já foi tema das sessões anteriores, tema dessa sessão de hoje e tema de sessões futuras da LAC. Então, as pessoas de fora que tiverem interesse, por favor, compareçam às nossas sessões. O que a gente vai focar aqui é o olhar crítico mais direcionado sobre a leitura e a interpretação do artigo em si. Então, assim, fazendo uma analogia bem breve, você não precisa saber projetar um carro para poder dirigir, certo? Assim como você não precisa saber tudo das ferramentas estatísticas para poder utilizá-las. Mas atenção, porque igual o carro, se você não souber usar direito, as consequências podem ser bem catastróficas, assim. Então, recado dado, vamos lá. O que a gente vai ver hoje aqui? Os objetivos de aprendizagem. Como as principais ferramentas funcionam, quais ferramentas servem para quê, e quando e por que utilizá-las. Tem aquela frase em inglês muito boa, is it rocket science? Não, não, e no decorrer dessa apresentação a gente vai tentar mostrar para vocês por que não é essa ciência de foguetes. Você não precisa saber as minúcias matemáticas de cada método, mas você precisa ser capaz de entender o que ela faz com os dados. Qual método funciona melhor para qual tipo de dado e quais as limitações de cada método. O cálculo em si talvez seja a parte menos importante desse processo, porque tem diversos tutoriais online, como fazer esses cálculos usando diversos programas, R, SPSS, Excel. O crucial mesmo é saber o que fazer com os dados. E, no nosso caso, identificar se fizeram a coisa certa com os dados. Então vamos lá, vamos começar por algo super importante, que é a famosa tabela 1, né? Na tabela 1 tem dados como distribuição da idade, do sexo, comorbidades, variáveis prognósticas relevantes, tudo isso deve ser apresentado aqui. Idealmente, deve haver uma similaridade entre o grupo controle e o grupo intervenção. Caso não haja, uma coisa que a gente tem que procurar nos artigos foram feitos ajustes para retificar essas diferenças? Então aqui, por exemplo, essa tabela é de um artigo que compara canetas de insulina para insulinização de pacientes contra a seringa simples, né? Então, se a gente avaliar aqui a idade, a gente vê que o p-valor da diferença entre os dois grupos não foi estatisticamente significante. Isso, na realidade, é bom, porque quer dizer que os grupos estão bem equivalentes. Não tem uma diferença entre esses dois grupos na questão de idade, né? Agora, vamos dar uma olhada aqui em dislipidemia. Dislipidemia deu um valor P bem baixo, indicando que tem, sim, uma diferença entre esses grupos. Para realizar a avaliação correta da performance da diferença de caneta contra seringa, é necessário, é esperado que os autores desse artigo tenham realizado algum tipo de ajuste para contabilizar essa diferença inicial entre os grupos, certo? Então, portanto, sempre verifique a tabela 1, mas mais do que só olhar, tenta interpretar os valores e saber se é isso mesmo que seria esperado, que tipo de tratamento de dado que é esperado ter nesse tipo de artigo para você conseguir fazer uma avaliação correta do desfecho. Seguindo, outro ponto importante são essas tabelas, né? Quais os testes que estão, se os testes realizados são condizentes com a espécie de dado que eles estão testando. Então, montei uma tabela aqui dos mais, talvez os mais comuns, os mais utilizados, mas existem diversos. Uma coisa importante para ver é o seguinte, a grande maioria dos dados tem, pode ser utilizado um tipo de teste que está aqui. Mas existem outros tipos de teste, então você pode buscar outras referências em artigos, em outros livros, mas aqui são os mais comuns mesmo. Só um ponto importante para a gente é que alguns testes são recomendados para mais de uma combinação. Então, por exemplo, variável contínua com variável contínua, aqui e aqui.
a gente pode usar tanto Pearson quanto Spearman, indicando para a gente que tem uma outra variável aí que a gente tem que levar em conta na hora de escolher o teste, não só o tipo de dado, mas também o tipo de distribuição que esse dado tem. Então, muitos dados biológicos, como idade, peso corporal, têm distribuição assimétrica. Então, presta atenção quando o artigo tratar desses dados para ver como vai ser feito o tratamento. Olha só, se você, uns pontos importantes aqui para a gente sobre o que avaliar. Se você nunca tiver ouvido falar do teste utilizado por um determinado artigo, atenção. Faça uma procura básica assim, em livros estatísticos e se mesmo assim não encontrar o teste, é um ponto para ficar desconfiado. O motivo da escolha desse teste todo diferente e o método da aplicação desse teste com os dados que o autor fez tem que estar muito bem claros e explicados no próprio artigo, de preferência. Outro ponto importante para avaliar é a concordância entre o protocolo do ensaio que foi proposto, os tipos de dados obtidos e os testes utilizados nas análises. Então, assim, tem diversos problemas nessa área, mas, de modo geral, testes bem executados e bem escritos dificilmente terão nebulosidade no campo, assim. Uma coisa importante, só para dar um exemplo aqui na questão do item D, se a gente tiver um teste onde o grupo controle e o grupo intervenção estão tendo direções muito diferentes, com uma piora significativa dos pacientes do grupo intervenção, é justificado que o ensaio seja interrompido por conta de conflitos éticos. Esse é um dos casos onde faria sentido ter uma alteração no protocolo de ensaio original. Mas alterações diferentes dessa justificativa devem levantar, assim, a nossa suspeita. O que a gente tem que avaliar também? Pareamento. Então, de modo simples, pareamento é você comparar os dados de tempos diferentes, oriundos da mesma entidade. Pode ser uma pessoa, um ambulatório, pode ser uma fonte de dados única, enfim. O importante é que seja uma mesma entidade. Vou dar um exemplo mais prático, assim. Faz mais sentido você avaliar a eficácia de uma medicação que controla a glicemia em jejum, se você comparar o paciente A no tempo 0 e depois a glicemia desse paciente A no tempo 1, para ver qual foi a melhoria ou a piora que essa medicação levou, né, o paciente a ter. Não faria tanto sentido, entretanto, se você comparasse o paciente A no tempo 0 e depois comparasse no tempo 1, não o paciente A, mas um paciente B. Porque existem outras variáveis do próprio paciente que podem levar você a uma conclusão errada sobre a eficácia daquele medicamento. Sobre dois pontos importantes, né, que a gente tem que ver caudas e valores extremos. Na grande parte dos trabalhos, a distribuição dos dados segue a distribuição normal, né? Então, atenção se um artigo propor uma análise utilizando métodos unicaudados. Tem que haver um fator forte de evidência que o desfecho realmente daquela intervenção leva a curva para um dos lados apenas. Então, de modo geral, como os trabalhos, a gente não tem uma ideia exata de qual vai ser o efeito, e o efeito pode ser diferente do esperado, é mais prudente a gente usar o método bicaudado mesmo. Mas não está errado usar outro método, é só um ponto de atenção para a gente avaliar na hora que estiver lendo o artigo. O segundo ponto é com relação a esses extremos de curva, a esses valores aqui das pontinhas. Por quê? Dados anormais localizados ali podem ser resultado de várias coisas. Pode ser, por exemplo, idiosincrasias do paciente, pode ser um erro de medida, pode ser um erro de aquisição, pode ser um ruído de aquisição, pode ser um problema na interpretação do teste, se for operador dependente, e pode até ser um erro de digitação mesmo, de casa decimal. É importante observar que a maioria das causas desses
spikes, desses picos fora nas extremidades do gráfico, eles podem e devem ser corrigidos. Então, você tem que avaliar muito bem o dado e o artigo que você está lendo para ver se realmente houve a correção adequada para esses pontos. Mas, entretanto, se for uma idiosincrasia do paciente, esses dados não devem ser corrigidos, porque eles são dados reais mesmo, o paciente que é um ponto fora da curva. Para isso, existem métodos estatísticos mais complexos para tratar esses dados de maneira adequada, para tratar esse descolamento. Mas, se você tiver interesse e precisar se aprofundar nesse campo, existem livros e capítulos de livros estatísticos específicos sobre métodos de tratamento desses spikes, desses dados fora da curva. De qualquer forma, é importante a gente entender o conceito mais simples, mas não menos importante, tá? Falar sobre regressão, correlação e causação. Como a gente viu na semana passada e a gente vai ver hoje, esses assuntos são bastante interligados, né? Primeira coisa, correlação não é a mesma coisa que regressão. Isso tem que estar muito claro na nossa cabeça. Na regressão, eu uso dados existentes para extrapolar resultados de dados que eu não tenho. Ela pode ser simples, como a gente viu na semana passada, ou múltipla, como a gente vai ver hoje, certo? As múltiplas, diferente da simples, e você tem diversas variáveis carregadas no modelo, a fim de avaliar quais dessas covariáveis mais influenciam na variável dependente. Na correlação, é diferente, eu estou buscando tentar entender o quanto uma variável conhecida está associada a outra variável conhecida. E da semana passada, é importante a gente lembrar aqueles critérios que devem ser atendidos para a aplicação do método de correlação. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Não esqueça, muito importante, grave na memória, tatua no braço, correlação não implica causalidade. E o coeficiente de correlação deve ter sempre acompanhado do seu valor de P. Tá joia? Falando de valor de P, vamos a ele, né? Eu acho que é o dado estatístico mais popular de todos, super notório, até quem nunca leu um artigo sabe, é o valor de P, mas ele é, por conta disso mesmo, muito falsamente compreendido. Então, eu coloquei aqui umas definições, uns pontos importantes, mas assim, lembre da definição de valor de P, de que a hipótese nula é que não há diferença entre o grupo controle e o grupo intervenção, certo? Por mais útil que o valor de P seja, ele tem suas limitações pelo modo como ele é. Ele é uma variável binária. A avaliação dele basicamente é assim, é estatisticamente significante ou não é estatisticamente significante. Claro que a gente pode fazer ali uma interpretação fina dessa significância, baseado nas casas decimais, tal, mas de modo geral é tratado como uma dicotomia, sim ou não. Em alguns casos, é mais interessante, até mais relevante, que seja avaliado o range, onde uma condição pode ser verdadeira. E para isso, a gente pode usar o intervalo de confiança. Quando o artigo apresenta um resultado baseado no intervalo de confiança padrão, lá 95%, por exemplo, isso quer dizer que tem 95% de chance real de que entre os grupos avaliados, a diferença verdadeira esteja entre aquele valor máximo e mínimo do intervalo de confiança. Então, além da gente saber se está estatisticamente significante ou não, a gente consegue ter uma ordem de grandeza da onde está exatamente aquele valor, a diferença esperada, a diferença provavelmente esperada ou real ali. Isso não é binário, certo? Quer dizer, você tem a resolução binária, mas além disso, você tem uma informação extra que te permite avaliar talvez a relevância do desfecho. Finalizando com calma, na medicina, de modo geral, além de tudo citado, tem 4 índices bastante importantes, que é o RR, o risco relativo, o RRR, a redução do risco relativo, o RRA, ou redução do risco absoluto, e o NNT, que é o número de pacientes necessários a tratar a fim de evitar um desfecho indesejado. Embora
possa parecer um pouco intimidador quando a gente olha conta, esse monte de número colorido e tal. Eu tentei colocar em cores aqui para a gente identificar de onde que vem cada coisa. Mas vamos tentar ser um pouco mais amigável e passar mais a entender a definição do que são esses índices, né? Então, o RR, o risco relativo, é a relação entre o risco absoluto de morte do grupo intervenção sobre o risco relativo de morte do grupo controle. O valor é dado em percentual. O risco relativo, redução do risco relativo é meio lógico, assim, né? É o quanto o RR caiu com relação ao risco basal, que seria considerado 1 ali, 100%. Então, a gente pode falar, o risco relativo, a redução do risco relativo foi de 12%, ou foi de 13%, por exemplo. O RRA é o risco absoluto. Então, ele faz uma comparação direta da mortalidade do grupo controle subtraído da mortalidade do grupo intervenção. Essa mortalidade é dada por essa relação aqui de o controle, né, de mortos sobre o total. É aquelas contas básicas que a gente vê em epidêmio mesmo. E o NNT, que também é bastante comum até nos artigos, assim, que é o número de pacientes necessários a fim de tratar para prevenir o desfecho indesejado. A definição dele é basicamente, ele é o inverso do RRA, a definição matemática. Isso quer dizer o quê? Isso mostra para a gente a quantidade de pacientes, considerando aquela redução do risco absoluto, que eu teria que tratar para conseguir um desfecho favorável. Então, por exemplo, se eu tiver um NNT de 12, quer dizer que eu teria que tratar 12 pacientes para ter um desfecho favorável. É isso. Para quem nunca viu esses indicadores antes, pode usar tanto esse slide aqui, quanto esse slide de definição, e talvez procurar num livro de estatística a definição, outros tipos de explicação. E se você analisar com calma, você vai ver que os dados assim não são difíceis de serem obtidos. A matemática é bem básica, então não precisa ficar assustado, é mais para tentar entender realmente o que eles indicam e avaliar se o autor do artigo apresentou eles da maneira correta. Por fim, eu queria mostrar para vocês que esse quadro do livro Como Ler Artigos Científicos, Fundamentos da Medicina Baseada em Evidência, que é o livro referência dessa apresentação, na página 83, existe esse quadro aqui, onde o autor dá dicas, ou digamos assim, dá pistas de como e onde os autores podem trabalhar os dados a fim de levar o leitor a conclusões incorretas. Então vamos olhar uns exemplos aqui que eu separei, que a gente citou aqui na nossa apresentação. No 2, a gente já citou atenção para a falta de ajuste ou ajuste incorreto. O número 8 aqui, a gente viu também a importância da aderência ao protocolo de ensaio, a importância de você avaliar se o protocolo foi mantido ou foi alterado, a justificativa da alteração. E por último aqui, vamos dar uma olhada no 10, só lembrando que a atenção que a gente tem que ter com a aplicação incorreta de testes ou a aplicação de testes obscuros, na hora que a gente está lendo um artigo. Pessoal, obrigado pela atenção, espero que esses minutos tenham trazido conceitos úteis para a gente, lembrado algumas coisas.